Vamos então iniciando mais um dos nossos estudos, o nosso livro Agenda Cristã, texto número 48, Consulte o Bem. Uma mensagem bem próxima daqui da prece que nós fizemos aqui nesse início, que nós ouvimos aqui no início, falando sobre as nossas influências, falando sobre as nossas referências, E a gente lembra que vivendo num país, num planeta como o nosso, provas e expiações, isso já mostra claramente o tipo de seres que nós somos. São seres ainda em processo de aprendizagem, seres ainda que trazem tantas imperfeições, mas quando nós falamos em imperfeições, dá a impressão de que nós estamos falando de algo tão genérico, que não dá para entender exatamente o que isso significa. Essas imperfeições dizem respeito inicialmente às características negativas da nossa personalidade. Então, temos ali dificuldade na convivência com outras pessoas, nós temos dificuldades para aceitar as diferenças, temos ali uma certa intolerância para aquilo que nos desagrada. Então, isso vai fazendo com que, nesse choque de personalidades negativas, nós temos uma tendência a sempre criar, a criarmos situações que para nós acabam sendo dolorosas, sendo problemáticas. Então nós podemos perceber que nós nunca conseguimos viver em plena harmonia, exatamente porque esses conflitos vão surgindo. E quando nós falamos dessa nossa inferioridade moral, nós falamos principalmente quando ela se manifesta nas situações mais simples, mais banais, insignificantes da nossa vida. O fato de andarmos numa calçada, cruzando com outras pessoas, o modo como nós nos olhamos, o modo como nós caminhamos, o jeito que nós passamos um pelo outro, isso é o suficiente para causar um atrito. Se não é um atrito direto, saindo em discussões, na relação com essa pessoa, dentro de nós algo negativo brota, porque nós olhamos e procuramos sempre ver um aspecto negativo daquilo que nos incomoda. Então, o fato de nós não ficarmos constantemente nesse estado de vigilância faz com que nós naturalmente exponhamos esse aspecto negativo nessas situações, porque temos ainda essa carga de egoísmo dentro de nós, faz com que nós sempre vejamos o mundo a partir do nosso ponto de vista e desejemos que o mundo funcione a partir dos nossos interesses. Só que cada um tem o seu próprio modo de ver o mundo, cada um tem os seus próprios interesses. Então faz com que nós fiquemos sempre limitando o espaço do outro apenas para nos oferecer aquilo que é agradável, aquilo que é conveniente. Só que num planeta com tantas pessoas e cada um tendo ali as características da sua própria personalidade e não também mantendo essa vigilância, se policiando para ver se não está emitindo nenhum pensamento negativo, se não faz uma crítica destrutiva em direção a alguém, se não tem um comportamento que acaba machucando, ferindo, destruindo, desequilibrando alguma situação, nós fazemos com que isso se torne um hábito. E esse é o grande problema. O fato de nós não mantermos essa nossa vigilância, como Jesus instruiu lá no Evangelho, dizendo que nós temos que vigiar e orar. Essa vigilância vem exatamente, eu tenho que me policiar o tempo todo para evitar que isso aconteça. Só que nós não temos ainda aquela determinação para ficar 24 horas atento a tudo aquilo que nós fazemos. E isso seria impossível também dessa forma, Então nós temos que buscar ali as nossas referências. Quem são aqueles espíritos que para nós despertam a atenção, sendo para nós ali seres equilibrados, seres mais evoluídos? Quem são eles, de que forma que eles se comportam? Muito mais de quem são eles, nós pensamos exatamente de que modo que eles se comportam. Bom dia, abraço. E nós vemos então que não existe aquela necessidade de um policiamento 24 horas por dia para procurar nas nossas ações aquilo que está errado. Conforme nós vamos naturalmente transformando os nossos valores, os nossos hábitos também vão se transformando. Então eu já não preciso mais ficar me policiando, por exemplo, se eu tenho o hábito de ficar xingando as pessoas.
Quando eu não gosto de xingar alguém, significa que eu comecei a evoluir. Eu não preciso ficar prestando atenção se eu xingo, se eu faço alguma agressão contra o outro, agressão verbal. Como eu não gosto disso, eu já não faço. Eu não preciso ficar atento, nossa, eu não posso falar palavrão hoje. Se eu não gosto de falar, simplesmente não sai. Eu não gosto de ficar criticando as pessoas. Se eu não gosto de criticar, não preciso ficar tão atento a essa questão da crítica que eu faço para todo mundo. Eu não posso frequentar um ambiente que é um ambiente desagradável nesse ou naquele sentido. Se eu não gosto de frequentar, significa que isso já está transformado. Só que para que a gente possa promover essa transformação, muito mais do que a gente ficar preocupado, né, é aquela história que a gente tem de uma construção. A gente faz uma construção, depois a gente fica procurando onde estão os problemas, mas a gente espera os problemas aparecer para depois resolver. Se nós fazemos um trabalho preventivo, fazendo aquela manutenção constante, nós nunca esperaremos o problema acontecer naquilo que foi mexido. Se por acaso acontecer alguma coisa diferente, a gente resolve na hora. Mas se eu não fico atento nessa manutenção, nesse cuidado na construção, algo sempre pode dar errado. Então significa que dentro desses critérios morais, quando nós começamos então a estudar, a fazer aquele esforço para transformar esses aspectos, nós então começamos já antecipadamente a agir de uma forma preventiva. Mas primeiro precisamos saber, por exemplo, quais são as nossas referências. Em quem eu posso me espelhar? De que forma que eu posso entender que isso é bom e isso não é? Porque o comportamento que nós vemos nas pessoas hoje, e nós mesmos também, mas é muito mais fácil a gente observar o mundo à nossa volta, nós vemos, por exemplo, as pessoas discutindo, as pessoas cometendo excessos, as pessoas se agredindo e tudo mais, então a gente fala, bom, aquela pessoa que tem esse comportamento, ela nem se dá conta que aquilo que ela faz é errado. Para ela é absolutamente normal. Ela fala mal mesmo, ela não se preocupa se isso vai machucar o outro, se isso vai ter um efeito negativo sobre ela mesma. Ela não tem ainda aquela referência de perceber que esse comportamento egoísta vai trazer para ela prejuízos a longo prazo, assim como também as responsabilidades pelas consequências dessas ações que ela vai ter. Então ela não tem essas referências. Nós espíritas temos a oportunidade de ter esses estudos frequentes, estudos em grupos, estudos a frequência numa palestra, a leitura que nós fazemos de obras que trazem para nós essas instruções. Então nós estamos constantemente falando sobre esses assuntos. Cabe a nós agora então aplicarmos esses aprendizados no nosso cotidiano. Aí então essa inferioridade inicialmente que nós temos começa então a se transformar, ainda que seja a transformação de uma forma muito gradual e muito lenta, poderia ser uma transformação muito mais rápida, muito mais intensa, né? Mas cada um tem o seu próprio tempo. E quando nós sabemos as consequências desse nosso atraso, que sempre vai ter aquele sofrimento presente, sempre vai ter aquela angústia que nos acompanha o tempo todo, e a gente fica se perguntando, por que a vida é assim comigo? Nós sabemos agora por quê. Se nós não sabemos porquê, isso mostra ainda não só apenas a nossa inferioridade, como também a nossa ignorância com relação a esses valores, a essa trajetória que nós estamos aí cumprindo. Então a oportunidade que nós temos de uma transformação muito mais rápida é uma oportunidade preciosa, porque o aprendizado nos traz essa referência. Então nós temos não apenas a teoria desses ensinamentos, mas temos também as referências daqueles que convivem conosco. Que nós aprendemos a olhar para o outro, não procurando o seu defeito, mas nós observamos as suas qualidades. E aí então começamos a nos espelhar. Se ele consegue fazer isso, eu também desejo e vou me esforçar para alcançar. Convivemos com aquelas pessoas que são mais equilibradas, mais serenas, aquelas que são mais generosas, aquelas que são mais moralmente saudáveis. Não pensemos apenas, né, porque quando a gente fala sobre essas tarefas evolutivas que são tão necessárias para o nosso crescimento, geralmente a gente observa aquilo que os outros fazem no seu comportamento. Nossa, aquela pessoa é muito caridosa, aquela pessoa descobriu alguma coisa que vai transformar o mundo, aquela pessoa salvou o outro de alguma coisa. Então a gente pensa nisso, mas nessa transformação silenciosa, na sua conduta simples no dia a dia, isso também mostra a sua evolução. Naquelas discussões, aquela pessoa que mantém a serenidade, evita qualquer tipo de atrito, ela não fez aquele grande ato de caridade que chama a nossa atenção. Não necessariamente.
mas o fato dela manter esse equilíbrio numa conduta do seu cotidiano, quando a gente frequenta um ambiente, aquela educação que se mostra, aquele cuidado, né, com o direito e a liberdade que também tem o outro, e não apenas pensando nos meus próprios interesses. Eu sempre falo para vocês das situações do nosso dia a dia, né, no trânsito, no comércio, num ambiente público. Ali nós observamos o comportamento das pessoas, que nós dizemos, né, aquela pessoa foi bem educada ou aquela pessoa é mal educada. Na verdade, aquela pessoa tem valores que se desenvolveram e as outras não conseguiram ainda desenvolver. É a situação simples, Sandra. Aqueles que dirigem acreditando, por exemplo, que a rua serve apenas a ele, e os outros estão ali atrapalhando. E os outros têm que agir de uma forma que não o incomode. Então essa ideia, como eu falei para vocês, de uma boa educação ou de uma má educação, na verdade nós falamos de valores desenvolvidos e valores não desenvolvidos. Então não nos espelhemos apenas naqueles que realizam grandes obras em nome da humanidade, em nome de uma comunidade. Observemos também aquele que tem comportamento simples em situações do cotidiano. Porque ali nós vamos nos espelhar, assim como também se espelham em nós, e esperamos pelo menos ser uma boa referência, né, para aqueles que observam essas virtudes em nós, mas é muito mais importante nós observarmos aqueles que podem nos ensinar ou ficarmos prestando atenção se alguém nos copia, se alguém nos tem como referência. Seria ali um grande erro da nossa parte, se pensássemos dessa forma. Porque aí então nós estamos mexendo com o nosso orgulho. Mas temos que observar aquilo que eu tenho de negativo e aquilo que o outro tem de positivo. Existe aquela ideia que fala para nós, né, aquele pensamento que fala para nós, né, em que todos nós estamos numa grande fila e nós sempre vemos os defeitos dos outros, né, cada um carrega duas mochilas. A mochila que fica pendurada na frente e a mochila que fica pendurada nas costas. Na frente eu coloco todas as virtudes. Na parte de trás eu coloco as imperfeições. Como nós estamos andando em fila, eu sempre vou ver a mochila de imperfeições do outro. E quando eu olho para mim mesmo, eu vou ver a mochila que está na frente. Então eu vou ver, eu tenho as minhas virtudes e o outro tem os defeitos dele. Só que ele também tem virtudes e eu também tenho defeitos. Mas como eu não fico olhando para as minhas costas, para ver as minhas imperfeições e ver que o outro que está atrás tem também as suas virtudes, a gente fica pensando assim, eu sou uma pessoa muito boa e o outro é uma pessoa muito ruim. Quando a gente começa a inverter isso, vamos trocar as nossas mochilas de lado. Vamos colocar as nossas imperfeições na frente e as virtudes atrás. E assim, quando nós estivermos nessa fila, eu também vou ver a mochila do outro, a que está atrás, que é a mochila das suas virtudes. E ele vai ver a sua própria mochila de imperfeições. E aí então eu começo a olhar, aquela pessoa, ela é boa, ela é educada, ela é generosa, ela é tolerante, ela é equilibrada. Então eu também quero ser assim. Se ela for igual a mim, ótimo. Eu tenho mais um motivo para ser incentivado a manter aquilo que eu conquistei. Se ela for pior do que eu tenho motivos para ensiná-la. Dando a ela o exemplo não com a intenção de ensiná-la, eu vou ensiná-la, mas continuar vivendo a minha vida de uma forma equilibrada. Se ela tiver interesse em observar esse meu comportamento positivo, será para ela uma referência. Agora, se ela for melhor do que eu tenho como uma obrigação, pelo interesse que eu tenho em me desenvolver, em evoluir, observar aquilo que ela pode me ensinar. E aí então a gente vai sempre aperfeiçoando, pega esse exemplo daqui, pega aquele modelo dali, é um aprendizado constante, Marion. Ainda mais quando nós, através desse aprendizado que a doutrina espírita nos oferece, mostra o quão atrasados nós ainda estamos. Quando nós lemos, né, essas mensagens desses espíritos que trazem conhecimento, que trazem sabedoria, e aí nós pensamos, né, quando é que nós vamos conseguir escrever uma mensagem dessas psicografias que nós lemos, que servirá de referência para uma comunidade. Lemos, por exemplo, ali um livro de uma mensagem de Joana de Ângeles, trazendo para nós aquela mensagem de motivação, trazendo para nós aquela mensagem de equilíbrio, algo que ela mesma possui. Não é simplesmente uma mensagem que vem de boca para fora, mas ela contando o modo como ela observa o mundo, que nós também podemos aprender com isso. E aí nós pensamos, quando será que nós vamos escrever uma mensagem de nossa autoria, a partir daquilo que nós
alcançamos em termos de conquista que servirá de referência para alguém? Será que eu tenho algum pensamento tão desenvolvido assim que servirá para que as pessoas leiam? Então, quer dizer, se essa é a nossa referência, nós temos que trabalhar então para o nosso crescimento. E percebemos então o quão atrasado nós estamos. O Braz lembrou ali, né, sempre temos que enxergar valores, às vezes quase ocultos. Mas sabe o que acontece, Braz? Essa colocação que você colocou é muito legal, porque esses valores ocultos em nós, muitas vezes eles se encontram encobertos pela nossa ignorância. Porque eu não sei aquilo que é bom, é aquilo que nós vemos no mundo hoje. Nós pegamos ensinamentos, por exemplo, dos evangelhos, que é aquilo que Jesus trouxe, e nós não utilizamos, nós não temos como hábito, dentro da doutrina espírita, a adoração. Nossa, porque Jesus é o Salvador, porque Ele é representante de Deus. Não, Jesus para nós, como Ele é o Mestre, como nós o consideramos, nós ficamos muito atentos àquilo que Ele ensina. Então a doutrina nos proporciona essa visão, observarmos Jesus como referência, assim como tantos outros espíritos. No mundo hoje, aquilo que nós vemos nas pessoas, né, na nossa convivência, na nossa sociedade, até mesmo na sociedade planetária, nós percebemos que abraçar uma religião é muito mais um interesse de fé do que um crescimento espiritual. Então eu frequento aquela reunião espiritual, aquela reunião religiosa ou filosófica, mas no meu dia a dia eu não sei exatamente procurar o que está certo e o que está errado. Eu vejo o mundo do meu ponto de vista e eu acho que eu ajo certo. Quando eu estou no trânsito, alguém me atrapalha, eu tenho aquela intolerância, eu ajo dessa forma, porque eu não me dei conta que eu estou sendo intolerante. Então é aquele processo que nós conversamos já em vários outros estudos, quando nós temos um processo pedagógico de evolução moral. Primeiro eu preciso entender o que é uma imperfeição e o que é uma virtude. Então eu já sei que das imperfeições, a impaciência, a intolerância, a agressividade, os vícios, a crítica, a agressão verbal, a agressão moral, aquele pensamento negativo que eu cultivo, mas embora não exteriorize, eu falo assim, não faço mal para ninguém, mas eu penso no mal o tempo todo. Então todo aquele meu comportamento negativo, eu começo então, né, dos comportamentos negativos, nós começamos então a listar e a entender o seu significado. Eu sei exatamente aquilo que é ruim no comportamento humano. Porque todos os textos que nós estudamos, os exemplos, os debates, as conversas, isso vai elucidando para nós. As pessoas se comportam com egoísmo porque elas não sabem que são egoístas, porque elas nem sabem o que é o egoísmo. Onde o egoísmo se manifesta, com que intensidade, em quais situações, quais são as consequências, nós aprendemos tudo isso. As virtudes, por exemplo, quais são as virtudes? O que é uma virtude? É uma pessoa ser caridosa. Quando, como ela exerce essa caridade, onde, quais são as consequências da caridade, de que forma que ela analisa tudo isso? Falamos sobre paciência, o que é a paciência? Quando eu deixo de ser paciente? Então a gente vai debatendo sobre tudo isso e vai então criando aquela grande enciclopédia de virtudes e imperfeições. Muito bem, eu aprendi o que é bom e o que não é. O que é virtude e o que é imperfeição. Aí o segundo passo que nós já conversamos. Eu tenho que olhar para dentro de mim para saber de que forma que eu me identifico com tudo isso. Se eu estudei certa vez que caridade se manifesta dessa forma, quando eu me comportei dessa forma? O que eu senti? O que me trouxe de positivo? A quem eu prestei esse tipo de assistência? Se a intolerância é também uma situação problemática na nossa convivência, quando eu fui tolerante? Eu me lembro que eu li alguma coisa e não gostei porque eu não aceito aquele tipo de opinião. Eu vi o comportamento das pessoas, ainda mais hoje, né, que nós temos esses contatos muito mais intensos na nossa vida, porque a tecnologia nos oferece isso. Antigamente a gente tinha contato com o vizinho, com a pessoa da frente e com a pessoa de trás. Hoje nós temos uma rede social que nos coloca em contato ao mesmo tempo com 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Então nós vemos alguém ter uma opinião política, uma opinião religiosa, uma opinião de gênero, uma opinião de raça, uma opinião de várias situações, e isso
faz com que eu tenha uma visão e uma opinião sobre aquilo, e eu tenho que me perguntar, será que eu estou sendo intolerante? Pelo fato de não concordar e não aceitar aquilo que o outro me apresenta? Então esse segundo passo é importante, porque nós começamos então a fazer aquela revista dentro de nós para saber exatamente quem nós somos. Porque nós olhamos para o espelho e falamos assim, nossa, eu estou bem hoje eu estou bonito, né, Brás? Brás bonitão, se vê no espelho e tal. Mas aí a gente começa a olhar para dentro de nós. Que nós percebemos que nós não somos tão bonitos assim. Porque nós já sabemos exatamente o que procurar de virtude e o que procurar de imperfeição. Até então eu me achava uma pessoa, exatamente. São os túmulos caiados, né? Por fora, aquela beleza, por dentro, a podridão. Então, até então, nós nos achávamos generosos. Quando eu entendi o que é generosidade e entendi o que é imperfeição, eu percebi que a generosidade que eu tenho está muito aquém daquilo que eu imaginava. E que eu sou muito mais imperfeito. Mas para isso eu preciso reconhecer e entender exatamente o que são essas virtudes e valores. E aí depois o terceiro passo. Primeiro eu aprendo o que é certo e o que é errado. Segundo eu olho para mim mesmo e me pergunto o que tem de certo e o que tem de errado dentro de mim. E começo a fazer aquela revista íntima. A minha autoanálise, o meu autoconhecimento. E depois o terceiro passo, esse é o mais difícil. É começar a transformação. É o que nós chamamos dentro da doutrina de reforma íntima. Eu começo então a me transformar naquele exercício contínuo, constante, intenso, porque eu já sei aquilo que eu quero ser. Se eu sou alguém que me torna infeliz, eu vou então trabalhar para que eu fique satisfeito comigo mesmo, a partir da referência que eu tenho. Porque tem muitos que vivem de uma forma extremamente egoísta, vaidosa, orgulhosa, e ele fala assim, eu me amo, do jeito que eu sou. Porque a única referência que ele tem é ele próprio. E aí então nós olhamos para fora e começamos a ver, aquele indivíduo é melhor do que eu. E aí eu tenho duas situações, ou eu vou tentar rebaixá-lo, para fazer com que ele fique igual a mim, de preferência pior do que eu, porque assim eu vou me sentir melhor, ou então eu vou me esforçar para me tornar aquilo que ele é, e aí então eu vou me sentir bem por aquilo que eu me tornei. Então, nessa vida de relação que nós temos, nós observamos então o comportamento de todos e também aprendemos a observar o nosso próprio comportamento. Exatamente, mas sabe o que acontece, Marião? Nós vemos que as pessoas são assim, e elas não se incomodam, porque existe ainda dentro de nós esse sentimento de egoísmo. Eu sou assim mesmo, eu gosto de ser assim, o mundo que se dane, não estou preocupado. Cada um faz o que quer, então eu faço o que eu quero também. Porque o que me interessa é viver bem nesse momento. Só que esse viver bem é viver bem do jeito que eu quero, não do jeito que eu preciso ser. Porque nós sabemos que quando nós saímos desse casulo de individualismo, de egoísmo, só com você, bom dia, tchau. Desse casulo que nós vivemos, nessa nossa limitação, quando nós saímos disso, nós começamos a ver que o mundo é muito maior e nos oferece muito mais do que aquilo que nós imaginávamos. Viver daquele jeitinho fechado naquele nosso mundinho era muito prazeroso, nós nos sentimos poderosos. Somos felizes, entre aspas, porque nós não conhecemos a felicidade, e é aí que eu falei para vocês, quando a gente começa a identificar, começa a compreender o significado de cada virtude, de cada imperfeição, eu percebo que aquela felicidade que eu sentia não era felicidade, era um prazer egoísta. Porque a felicidade é aquilo que brota dentro de nós pelas virtudes que vão se desenvolvendo e vão trazendo para nós os seus frutos. Aí eu percebo, eu sou uma pessoa feliz dentro dessa ideia de desenvolvimento moral, de crescimento espiritual? Não. Eu vivo os prazeres. Todo mundo me reconhece, todo mundo me bajula, todo mundo me teme porque eu me sinto poderoso, e eu sou feliz vivendo assim. Não, você não é feliz. É que você não entendeu ainda o que é felicidade. Até o amor para nós é complexo, o amor a gente compreende tão pouco. O que é o amor? A gente confunde amor com paixão, com apego, com carência. Eu te amo pra cá, porque eu amo isso, porque eu me amo. Não é verdade? O que é o amor? O amor é o sentimento mais nobre, que faz com que nós nos doemos completamente em direção àqueles que estão à nossa volta.
E nós temos um amor assim, eu amo todo mundo porque todo mundo me serve. Então nós não temos essa compreensão. Então gradativamente a gente vai aprendendo sobre essas definições, entendendo causas, consequências, a forma de conviver, o que precisa ser transformado. Então é aprendizado, autoconhecimento e transformação. São 3 passos fundamentais para o nosso crescimento. E quando nós reconhecemos então a nossa inferioridade, sabe que tem uma frase do Chico, Sandra, que é muito bonita, que você falou dos animais agora. Ele diz assim que Deus coloca os animais junto a nós para nos mostrar o que é fidelidade. É uma belíssima expressão. Então esse amor, esse carinho que eles nos oferecem e que também gostam de receber, faz com que nós desenvolvamos esses sentimentos. Tem pessoas que escrevem assim para nós, né? Eu amo muito mais os animais do que a humanidade. Isso não é amor. Porque se você ama apenas os animais porque eles abalançam o rabinho, porque vão no teu colo, e você acha que isso é amor, e você se sente bem com isso e você não ama aquele que é diferente de você, na verdade você tem muito mais carência e egoísmo do que amor. Então quando nós nos reconhecemos nessa condição de inferioridade, nós temos 2 ações. Ou nos espelharmos naqueles que são melhores e trabalharmos para o nosso crescimento, ou atacarmos aquele que é diferente para rebaixá-lo para ser aquilo que nós somos. Já sabemos que a segunda opção é uma opção equivocada. Porque estarmos estagnados nessa condição de inferioridade só traz para nós uma grande infelicidade, que nós vamos conviver com ela o tempo todo durante a nossa existência. Então nessa mensagem de hoje, fazendo essa nossa introdução, né, que foi praticamente o nosso estudo todo, consulte o bem. Esse é o título da mensagem de André Luiz, e ele vai trazer pequenos pensamentos para nós falando exatamente sobre isso. Que tipo de pessoas nós queremos ser? Primeiro ele diz para nós, o maledicente é aquele que traz a maledicência dentro de si. É aquele pensamento maldoso em tudo que ele faz, tudo que ele vê, tudo que ele ouve, tudo que ele deseja realizar. O maledicente desejará que você observe, tanto quanto ele, o lado desagradável da vida alheia. Então é sempre procurarmos os defeitos. Porque como eu me encontro numa condição limitada e inferior de sofrimento, eu vou me sentir muito melhor se o outro também for limitado e sofrer como eu. Então assim o maledicente olha. Se eu me encontro nessa condição inferior, eu começo então a fazer esse trabalho de crescimento modificando. Porque se ele, o maledicente, deseja que eu observe tanto quanto ele o lado desagradável da vida, aquele que é bondoso, aquele que é generoso, espera que eu veja aquilo que é belo, aquilo que é agradável na vida alheia. Eu vou olhar para as pessoas e procurar aquilo que ela tem de positivo. O modo como ela é, o modo como ela convive com as pessoas, ela pode ter as imperfeições dela, mas não são as imperfeições que vão me chamar a atenção. É aquilo que tem positivo. Tem uma situação, é um pouco extrema, né, mas vale a pena a gente usar para a nossa ilustração. Falava sobre um traficante de drogas numa determinada comunidade. Ele era aquele que traficava drogas, aquele que ameaçava, que matava as pessoas. E aí então ele era visto como um monstro. Mas então ele ia para casa e o filhinho dele corria e sentava no colo. Ele abraçava o filhinho, beijava o filhinho, respeitava a mãe, mas na sua comunidade ele era uma pessoa negativa. Fora dali ele era exatamente aquele monstro que ameaçava todo mundo. Então nós olhamos para o indivíduo e vamos pensar assim, tomara que ele morra, tomara que ele seja preso, tomara que isso, aquilo, tudo. Mas aquilo que ele tem de positivo chama a nossa atenção. Por incrível que pareça, para aqueles que estão próximos a ele e a quem ele é uma pessoa extremamente carinhosa. Então isso é só uma referência para perceber que a pior pessoa também tem o seu lado positivo. E é difícil para nós ver esse lado positivo naquele que se encontra nessa condição. Mas aí então nós puxamos para o nosso dia a dia.
para a nossa vida, né, no nosso cotidiano. E nós vemos exatamente isso. Geralmente a gente tem esse sentimento de maledicência, vendo no outro, por exemplo, né, vendo o outro com inveja, vendo o outro com arrogância, com intolerância, fazendo críticas porque o jeito que ele vive não me agrada, mas ele também tem uma forma positiva de ver o mundo, de viver no mundo. É essa forma positiva que deve ser para nós a nossa melhor referência. Então, se ele deseja, o maledicente, que eu veja o lado desagradável da vida alheia como ele vê, aquele que é bondoso e generoso vai ver sempre o lado positivo. E é isso que eu vou aprender também a ver, porque assim eu começo a desenvolver em mim esse sentimento mais positivo e eu começo a ver o mundo de todas as formas. Muitas vezes eu vou ver o outro e não posso fazer nada. Já falei para vocês que às vezes a gente olha para a televisão e vê ali um programa jornalístico que mostra pessoas sendo presas pelo crime que cometeram. Nós temos dois sentimentos para desenvolver. Ou o sentimento de ódio, que vai trazer aquele prazer mórbido da vingança, isso mesmo, bem feito, tomara que ele seja preso, tomara que ele sofra. Ou eu posso desenvolver o sentimento de compaixão e dizer, lamento muito que ele tenha desperdiçado a vida dele, porque ele tinha uma história para desenvolver, ele tinha um trabalho para realizar, as pessoas contavam com a participação positiva dele, e ele jogou tudo fora. Lamento muito por ele. Olha que diferença. Quando a compaixão surge dentro de mim, e quando o sentimento de vingança surge dentro de mim. Hoje pela manhã, acordamos com os noticiários contando a história de um atropelamento que teve no Rio de Janeiro. 16 pessoas feridas, 17 pessoas feridas, e um bebezinho de 8 meses que acabou morrendo por causa do acidente. O motorista estava dirigindo, de repente ele entrou no calçadão de Copacabana e provocou essa tragédia. Não importa a causa, se por acaso ele estava doente, como é o caso que é o depoimento que ele deu, que ele tinha epilepsia, ou se ele usou essa situação como desculpa por sua imprevidência, mas ele tinha documentos ilegais, etc, etc. Naquele momento na praia as pessoas começaram a gritar criminoso, e tiraram de lá porque ele poderia ser agredido, poderia ser linchado. Nós do lado de cada televisão poderíamos olhar e dizer assim, isso mesmo, pega ele, tomara que faça isso, tomara que faça aquilo. Ou nós podemos dizer, olha o erro que ele cometeu e o quão isso será negativo na sua vida. Ele vai ter que responder para a justiça, que a justiça faça isso, mas o sentimento que tem dentro de mim não é o sentimento de vingança. É o sentimento de compaixão, de ver exatamente que ele fez algo tão negativo na sua história, na sua própria vida, que vai acompanhá-lo pelo resto da sua existência. Pelo menos aqui enquanto encarnado. E depois ele vai ter que responder por isso que ele fez, se ele cometeu erros. Que cabe à justiça fazer isso. Nós temos a justiça humana, que nós vemos, né, qual é a... Ainda precisamos aprender muito sobre justiça, né? Mas qual é o símbolo da justiça? Exatamente aquela senhora com os olhos vendados, trazendo a espada e a balança, cada uma com o seu significado. Mas ela faz um julgamento imparcial. Ela faz um julgamento que não é passional. Então a lei vai cuidar daqueles que infringem as suas leis. A justiça vai fazer isso. Agora, da minha parte, que tipo de pessoa eu sou e o que eu sinto diante disso? Se eu sinto ódio e a vingança, eu sou uma pessoa odiosa e vingativa. Se eu sinto pena daquilo que ele fez, essa pena se reverte em compaixão. É um sentimento de ver o outro, o seu lado positivo, e lamentar pelo seu erro. Vemos os políticos. Sérgio Cabral estava na prisão pela corrupção que ele fez. Tomara que ele fique preso, tomara que ele fique 300 anos na cadeia. Ou eu posso dizer, ele comprometeu a sua vida, ele comprometeu a vida da sua família, ele comprometeu a vida da sociedade, e é um espírito que se lançou num abismo que vai sofrer muito para poder subir. E eu preferiria que ele não sofresse, porque ele é um irmão de jornada. Então a justiça vai cuidar do que ele faz, não importa quanto tempo ele vai ficar.
cabe ao nosso judiciário colocá-lo, né, de volta naquela trajetória que vai dentro da nossa legislação. Agora, o que eu sinto com relação a isso? Eu sou uma pessoa vingativa, eu espero mesmo que ele sofra? Se eu sou vingativo, eu não posso esquecer que eu também terei muitas pessoas desejando vingança para aquilo que eu faço. Ah, mas eu não sou um criminoso. Não, a gente não está falando de crime agora. Eu estou falando de comportamento. Eu passo do lado de uma pessoa, dirigindo o meu carro, de repente ela buzina porque eu não prestei atenção naquilo que eu fiz. E ela vai dizer para mim assim, tomara que lá na frente você bata. Não é assim que funciona? Alguém passa por você e esbarra, de repente na frente ele tropeça. Eu dou aquele risinho maroto de meia boca, aquele de cantinho de boca dizendo assim, bem feito. Fizeram isso comigo, assim como eu faço com os outros. Não fazer ao outro aquilo que eu não gostaria que me fizesse. Nós temos esse lema gravado, tatuado na nossa consciência, mas na hora da prática a coisa não é bem assim. Se nós não pudermos olhar para o outro com compaixão, nós estamos olhando com sentimento de vingança. É isso que nós somos? Pessoas egoístas, vingativas, agressivas? Aquele que não faz o mal, mas que deseja o mal, é tão mal quanto aquele que faz. A única coisa que muda é a intensidade da maldade, mas o sentimento é o mesmo. Eu não sou aquele que mata a pessoa na rua, mas quando o outro morre eu fico, bem feito, ele mereceu. Qual a diferença? Eu não sou mal porque eu me protejo atrás do televisor, porque eu fico à distância e ninguém sabe o que eu sinto. Ninguém sabe o que eu sinto, mas eu sei. E a gente lembra aquele pensamento, né, que Deus nos julga pelas nossas intenções. Ah, eu não fiz o mal, mas você deseja. O mal está dentro de você. Você só precisa de uma oportunidade. E quando ela surgir, você vai praticar. Por isso, então, aqui nós temos essa primeira mensagem, tão importante para nós. O maledicente desejará que você observe, tanto quanto ele, o lado desagradável da vida alheia. Olha quanta coisa. Todas essas mensagens, Dudu, servem para nós de referência. Nós só precisamos entender exatamente o que significa e fazermos valer isso como sendo para nós uma diretriz ou diretrizes para a nossa vida. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo como a ti mesmo. Amai-vos e instruí-vos. Se nós colocarmos isso em prática, todos os nossos problemas vão se resolver. Só que nós precisamos entender o que é isso. O que é amar a Deus sobre todas as coisas? O amor a Deus não é aquela devoção, aquele louvor, aquela adoração. Amar a Deus significa fazer valer o sentimento de amor mais puro que emana dele. Porque nós temos essa ideia, porque eu amo Jesus, mas eu detesto o meu vizinho. Você ama Jesus, ele não quer ser amado. Ele quer que você aprenda por aquilo que ele ensina. A outra mensagem, deixa eu acelerar um pouquinho agora que a gente já trouxe bastante referência. A criatura vacilante e frágil esperará que as suas forças sejam quebradiças. O indivíduo que é vacilante, frágil, fraco nas suas decisões, nos seus valores, ele espera que você também tenha as suas forças quebradas, destruídas. Então eu tenho duas opções. Ou eu posso, como eu falei para vocês, ou nós podemos rebaixar o outro, ou nós podemos crescer para alcançá-lo. Geralmente a gente espera, porque é muito mais fácil para nós esperar que o outro caia, do que nós fazermos aquele esforço para levantar. André lembrou aqui, vamos nos lembrar de tudo que você disse no início do estudo, né, como os muitos exemplos, né, vigiar e orar, e nós precisamos disso. Depois ele diz, o discutidor, quem gosta de uma discussão e quem conhece quem gosta de discussão, o discutidor aguardará seu comparecimento às disputas, a propósito de tudo e de todos. Não temos aqueles assim que estão sempre prontos para uma discussão, para uma batalha, para um atrito, e espera que você se junte a ele para poder fortalecer a sua opinião? Uma pessoa muitas vezes fica tímida para levantar a voz em uma discussão, mas quando tem alguém do lado dele que concorda com ele, aí então ele
fica muito à vontade para expressar suas ideias, por piores que elas sejam. O discutidor esperará isso de nós. E o discutidor é aquele que é impaciente, que é intolerante, que é arrogante, que é agressivo, porque ele quer vencer aquela batalha. Para ele é uma questão de honra. Só que essa honra, na verdade, está muito mais ligada ao seu orgulho e ele não se dá conta disso. O ingrato não se alegrará em vê-lo reconhecido pelos outros. O que é ingratidão? É você não reconhecer aquilo que o outro faz para você, não reconhecer a bondade que existe no outro, não reconhecer a sua generosidade, a sua capacidade de ser caridoso. Aquele que é ingrato, quando percebe que você está sendo elogiado, reconhecido, ele se sente mal, se sente incomodado. Nós nos sentimos incomodados quando vemos o outro sendo reconhecido por aquilo que ele faz. O personalista, aquele que se vê como mais importante de que tudo e todos, né? Não se regozijará identificando-lhe o respeito aos adversários. Como é que você pode respeitar aquele que pensa diferente de você? Respeitar aquele que eventualmente te agrediu, te incomodou, te ofendeu? Já que nós falamos também do perdão, que é talvez uma das virtudes mais difíceis de serem praticadas. Mas aquele que é personalista e vê você respeitando o outro, como é que você pode aceitar aquele outro perto de você depois do que ele fez? Porque ele falou, porque ele te criticou, porque ele não concordou, e você ainda fica dando risadinhas perto dele? O revoltado tentará afivelar a máscara da rebeldia ao seu rosto. Aquele que é revoltado sempre espera que os outros sejam revoltados como ele. Porque ou você é revoltado ou você é pacífico. Lembrando que pacífico não é uma ideia de passividade. O pacífico não é aquele que é improdutivo numa relação. O pacífico não é aquele que é inativo, mas o pacífico é aquele que trabalha ativamente difundindo e cultuando a paz. Mas o revoltado não aceita. A forma como você faz, eu quero quebrar tudo, eu tenho ódio no coração, eu desejo mostrar para as pessoas através da minha agressividade, a minha discordância. Porque o revoltado pode até ter razão, mas ele perde a razão no modo como ele faz as coisas. O incompreensível procurará mergulhar sua mente no fundo das perturbações. O incompreensível, eu acho que incompreensão é aquilo que mais existe no nosso mundo hoje. Porque nós vemos aquilo que o outro faz, de negativo, por exemplo, e todo mundo faz isso e nós observamos o tempo todo, mas nós não pensamos o que a pessoa viveu para ficar daquela forma. De que modo que ela está se sentindo, quais foram as experiências que ela viveu, que essas pessoas viveram, para chegarem nessa condição. Então o incompreensível simplesmente critica, aponta, destrói, sem analisar, por exemplo, as causas disso tudo. O neurastênico pedir-lhe-á não sorrir. Neurastênico é aquele com cara fechada, emburrado o tempo todo, agressivo o tempo todo. Quando você sorri pela alegria que você tem, se sente incomodado. E o insensato reclamará a sua adesão à loucura. Então o insensato, né, que não tem o senso, não tem bom senso, não tem equilíbrio, ele simplesmente faz tudo do modo como lhe é mais conveniente, sem se preocupar com as consequências negativas e destrutivas que ele vai causar. Enfim, o homem imperfeitamente espiritualizado sempre busca igualar os semelhantes a si mesmo. Lembre-se, contudo, de que você é você, com tarefa original e responsabilidades diferentes. E se pretende a felicidade real, não deve esquecer a consulta aos padrões do bem com Cristo em todas as horas da sua vida. Então, meus amigos, essa é a nossa referência, essa é a nossa diretriz, temos os ensinamentos, temos a vontade, falta agora somente a realização. Nós estamos realizando.
mas quanto mais intensa for ali a nossa aplicação, mais rápido nós alcançaremos o resultado pela transformação positiva que nós vamos alcançar. Então essa mensagem de André Luiz, consulte o bem, é exatamente para consultar aquilo que nós desejamos alcançar. E não simplesmente consultar o mal, fazendo com que os outros se transformem naquilo que nós temos de pior. Nós temos que trabalhar para alcançar aquilo que os outros têm de melhor. Então observemos sempre o lado positivo da vida, o lado positivo das pessoas e trabalhemos nessa direção. Esse então é o nosso recado de hoje. Aqui é o texto número 48, consulte o bem. E essa foi então a mensagem de André Luiz para o nosso aprendizado. Então encerramos por aqui o nosso encontro de hoje.